Bem, pessoal, boa noite. Essa é a nossa 12ª aula. Nessa aula, vou finalizar a parte de buscas, aquelas funções de procura, de buscas, né? E assim por diante. Eu vou compartilhar aqui a nossa planilha. Compartilhar a nossa planilha. Está todo mundo vendo aí a planilha? Sim. Vocês estão vendo vocês também, não? Vocês estão vendo vocês ou é só a planilha? Vocês estão vendo só a planilha, né? Só a planilha. Isso. Tá bom. Vou tentar minimizar aqui, vou diminuir um pouquinho mais aqui. Pronto. Bom, nós vimos a busca aproximada, utilizando o PROC-V, busca exata, utilizando o PROC-V, PROC-V aninhado, a função escolher. E hoje eu vou refazer alguma coisinha do CORRESP e do índice, e vou finalizar com o índice CORRESP, tá? Então, a função CORRESP, o que ela faz? Ela traz para mim vou fazer ela funcionar aqui para vocês verem, tá? Função CORRESP. Primeiro, antes de mais nada, a gente faz a busca do valor procurado. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui igual CORRESP. Tá todo mundo vendo, né? Aí, o valor procurado é o valor que está nessa célula aqui, que é a célula C4. A matriz procurada, como eu só tenho uma coluna aqui, ó, uma coluninha aqui, eu simplesmente clico na coluna A. Ó. Pronto, coluna A. E ponto e vírgula, o CORRESP, ele faz a busca com 3 parâmetros nesse caso aí, desse parâmetro. Se é menor do que, se é maior do que, ou correspondência exata. Menor do que e maior do que, normalmente a gente utiliza quando nós temos valores. Tá? No nosso caso, a gente vai fazer busca de palavras. Então, a correspondência exata. E, como sempre, correspondência exata é o número 0. Pronto. Vai dar erro aqui, porque não tem nada na célula C4. Vai dar uma informação errada aqui. Não existe nada aqui. Então, aqui a gente tem que digitar a cidade. Por exemplo, vou digitar lá Icaraí. Quando eu der aqui, ó, ele me traz, a função CORRESP me traz a posição do valor encontrado, no caso aqui, na célula C4 tem a palavra Icaraí, e ela está na posição 4, ó, posição 1, 2, 3, 4, dessa matriz, que corresponde a todo o conteúdo dessa coluna A. Então, Icaraí está na posição 4. Só que eu vou fazer uma outra coisa para relembrar vocês. Você lembra aqui que eu tenho que sempre escrever, né? P100, tem que ficar digitando isso. Para evitar isso, o que eu faço? Eu vou usar a ferramenta dados. Deixa eu só ocultar aqui os controles de reunião. Pronto, está aqui. Ocultei os controles. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu clico na célula, vou lá em dados, vou aqui, depois no vídeo eu vou dar um zoom, tá? Validação de dados, clico em validação de dados. Na validação de dados, eu vou clicar em permitir, não qualquer valor, vou colocar uma lista. E na fonte da lista, repito, no vídeo eu vou dar um zoom. Eu marco a fonte. E a fonte que eu quero é essa aqui, ó. Aí eu marco só a minha matriz, ó. Vou marcando a matriz até Ipanguaçu. Solto. E dou OK. Quando eu faço isso, o que acontece? Do lado direito da célula C4, que eu vou pintar agora ela aqui de uma outra cor, verde, verdinha, pronto. Do lado da célula tem um botãozinho com uma seta para baixo. Quando eu clicar nesse botãozinho, ele me traz todas as informações da matriz que eu escolhi lá, ó. Aí eu vou, ó, só marcando aqui com o elevadorzinho e escolho, ó. Por exemplo, Pontal do Maceió, posição 12, ó. E realmente ele está Pontal do Maceió está na posição 12. Tá? Então, só para a gente lembrar, o CORRESP, ele tem, basicamente, 3 parâmetros. O valor que eu vou buscar dentro de uma matriz procurada
E o tipo de correspondência, que normalmente para a gente é sempre zero, porque é correspondência exata. Perfeito? O CORRESP, ele me traz só a posição na qual se encontra o valor que eu estou procurando aqui, no caso, pontuado no Maceió, dentro de uma matriz. Nesse caso, que eu pontuado no Maceió, ele está na posição, ó, 12 da minha matriz. Pontual do Maceió, 12. Perfeito? Entenderam? Alguma dúvida em relação à função CORRESP? Pronto. A próxima função, bom, eu posso até melhorar isso aqui agora. Ó. Esse 12 aqui, quando não tem nada, por exemplo, ó, dá erro. O que eu faço? Eu coloco a função CErro. Ó. Coloco aqui, ó, CErro, C, o maiúsculo, tá? CErro. Se ocorrer um erro nessa função, no resultado dessa função CORRESP, o que vai acontecer? O próximo parâmetro do CErro é o texto que eu tenho que vai conter, que vai aparecer na célula, caso aconteça um erro na função CORRESP. E aqui, ó, vou colocar assim, entre aspas, vou colocar não existe. Não existe. E fecho o CErro. Pronto, não existe, não tem nada aqui, ó. Não existe. Agora, se eu colocar alguma coisa aqui, canoa quebrada, posição 5, ó, posição 5, canoa quebrada, posição 5. Perfeito? Bom, a próxima função é a função índice. A função índice, para melhor entendimento de vocês, eu fiz essa matrizinha aqui pequenininha, olha. A função índice, ele pede o quê? Quais são os parâmetros dela? Está aqui, ó. Os parâmetros da função índice é o seguinte. O primeiro parâmetro é a matriz. Então, no caso aqui, desse trabalho que eu vou fazer aqui com vocês, a matriz é exatamente aqui, ó. Vou, inclusive, pintar de amarelinho, uma laranjinha mais claro, ó. Essa é a matriz que eu vou procurar. Tá certo? Só que aí é o seguinte, a função índice, ela me traz um valor dentro de uma matriz, seguindo uma lógica de linha e coluna. Por exemplo, eu tenho, isso aqui são linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Não é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, não é porque aqui está escrito 1, 2, 3, 4, 5, não, tá, pessoal? É a posição da linha 1, linha 2, dentro dessa matriz aqui. O segundo parâmetro que a função índice pede é o número da linha. Então, se por um acaso eu clicar aqui, eu botar o número da linha como sendo 3, ele vai fazer a busca dos valores em cima dessa linha aqui, ó. E o terceiro parâmetro de busca é o número da coluna. Coluna aqui, ó, eu tenho aqui também 5 colunas, ó. 5 colunas. Então, aqui são colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, tá? E linha 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá fazer essa função índice funcionar dentro dessa matrizinha aqui simples, tá certo? Então, vou colocar 2 parâmetros aqui, um parâmetro de linha, por exemplo, linha 3 e coluna 4. Se eu fizer uma busca da linha 3 e coluna 4, eu tenho a linha 3 aqui, ó, vou marcar ela, ó, linha 3 e a coluna 4, ó. Qual é a letra que vai ter que me aparecer na célula que eu vou fazer a busca? Qual é? Ó. Se por um acaso aqui for linha 1 e coluna 5, ó, linha 1 e a coluna 5, que letra que vai me trazer para a célula? A letra E. de Ernesto. Tá certo? Então, é assim que funciona a função índice. Então, vamos colocar ela aqui, ó. Eu vou digitar ela aqui, ó. Igual índice, abro parênteses. Como está escrito lá em cima, ó, o primeiro parâmetro é a matriz. Então, eu vou marcar a matriz. Marcar a matriz, essa matriz aqui, ó. Certo? Vou passar isso aqui para baixo. O segundo parâmetro é o número da linha dessa matriz, que eu tenho que fazer o cruzamento, para que no cruzamento eu achar o valor que tem que ser retornado para o conteúdo da célula.
E no caso aqui, eu estou convencionando que é essa célula aqui, ó, a M15. E o terceiro parâmetro, finalmente, é o número da coluna. E eu vou convencionar que o número da coluna é o conteúdo dessa célula aqui, ó, a M16. Fecho o parênteses e dou Enter. Então, vamos lá. Linha 1 e coluna 5 tem que vir a letra E, como nós fizemos lá no nosso testinho, ó, letra E. Letra E aqui, ó. Certo? Vamos mudar lá os parâmetros. Vamos mudar aqui, vou colocar aqui 2 e coluna 4. Ó, vem o I. Ó, linha 2 e coluna 4. Ó. A intersecção é a letra I. Se eu mudar a letra daqui, ó, e colocar aqui, ó, Luiz, olha o que acontece lá, Luiz. Perfeito, pessoal? Compreenderam como é que serve o índice, a função índice? Alguém tem dúvidas sobre a operacionalidade e o funcionamento da função índice? Perfeito? Então, no exemplo que eu dei a aula passada, eu usei aqui, ó, valor de frete. Nesse valor de frete aqui, eu tenho uma matriz, que são valores aqui em reais, que me diz o quê? Dependendo do peso, que no caso aqui a gente convencionou com peso de 1, 2, 3, 4 e 5 quilos, e a distância em quilômetros, que nós convencionamos sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros, tá? Eu vou calcular o valor do frete. O que eu faço então aqui? Igual a índice, abro parênteses, o primeiro parâmetro é a matriz, que a gente convence, eu marco a matriz toda aqui, tá? Que nós, na aula passada, a gente definiu como sendo, nós renomeamos ela como um nome de tabela. Dá uma olhada lá que eu marquei a matriz, ó. Quando eu terminei de marcar, ó, me mudou para o nome de tabela, porque nós demos um nome para essa matriz aí, lembra? Pronto, tá ela aqui. Deixa eu tirar esse bichinho, sempre atrapalha aqui. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro, o número da linha. O número da linha aqui é o que indica os pesos. 1, 2, 3, 4, 5 quilos, ó. O número da linha aqui está na N2. Ponto e vírgula. E aí, o próximo parâmetro é o número da coluna. E o número da coluna está aqui, distância. É a distância, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros. Ó, distância 7. Eu nem preciso fechar o parâmetro aqui. Aliás, eu não preciso fechar o parênteses. Se eu dar Enter, o próprio Excel fecha o parênteses para mim, tá certo? Vou dar Enter aqui, ó. Funcionou. 36 e 29, ó. Peso 2. Peso 2. E coluna 7, ó. Coluna 7. R$ 36,29. O que eu tenho que fazer agora aqui é simplesmente ir lá na nossa... Qual é o nome disso aqui? Hein, Adriana? Qual é o nome desse negocinho aqui que eu estou clicando aqui? Aba de preenchimento. Exatamente. E dou duplo clique nela. Pronto. Resolvido o problema. Detalhe, pessoal. Isso aqui foi um teste de uma empresa. O pessoal já deu tudo isso aqui para a pessoa que estava fazendo o teste. A pessoa só tinha que fazer isso aqui, ó. Só tinha que calcular. Calcule o valor, me apresente em cada célula dela o valor do frete. Não tinha nada disso aqui, função índice, isso aqui é tudo eu que coloquei, tá certo? Era só isso aqui, ó. Era só isso aqui e essa tabelinha aqui que tinha, ó. Só isso aqui que está marcado. O resto não tinha. E aí bastava simplesmente a pessoa chegar e colocar. Saber, lembrar, né? Opa, função índice. Igual a índice, abre parênteses, primeiro parâmetro é a matriz. O próprio Excel já diz para você aqui, ó. Ele já diz para você o parâmetro. A matriz é essa aqui, que é a tabela, ele transforma lá em tabela. Ponto e vírgula. O valor da linha é o peso. Ponto e vírgula, o valor da coluna é a distância. Fecho parênteses, dou Enter. Vou aqui, dou um duplo clique na minha aba de preenchimento e resolvido o problema, entrego para o cara. Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Alguém contou? Eu não demorei nem... Eu acho que não demorei 1 minuto para fazer isso. E eu demorei tanto porque eu estava explicando para vocês. E acabou. Só que nesse teste aí, 90% das pessoas erraram. Primeiro porque não tiveram nem ideia do que seria a função índice. Tem muita gente que nem imagina a existência dessa função índice.
Algum de vocês está tendo aula de Excel ou teve aula de informática com Excel? Teve? Alguém teve aí? Não. Se alguém teve, ou então pergunta para alguém que Eu tive aula de Excel. e teve essa função índice aqui? Você aprendeu essa função índice? Não. Eles não dão. Não. Dificilmente dá. Tá certo? No curso todo. Perfeito? Bom, então, a função índice está aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Função índice. Ui, aumentei muito. Primeiro parâmetro é a matriz. Aí, dentro dessa matriz, que normalmente tem linhas e colunas, né? O segundo parâmetro é o número da linha e o terceiro parâmetro é o número da coluna. Só que tem um detalhe que eu vou explicar para vocês, que vocês um dia, de repente, podem usar. Por exemplo, eu vou usar essa função índice, vou diminuir aqui. Vou usar, olha o que acontece quando eu uso a função índice somente com linha ou somente ou sem nada. Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui a função índice aqui agora. Vou colocar aqui embaixo, ó. Nesse aqui, ó, vou usar essa aqui, nessa nossa matriz aqui. Vou colocar a função aqui, ó, igual índice. Primeiro parâmetro é a matriz, que é essa matrizinha aqui. O segundo, eu não faço nada, ó. Vou dar enter só. Ele perdeu o número de argumentos. Eu preciso pelo menos de um argumento, tá? Ponto e vírgula. Vou colocar o número da linha. Número da linha 1. 2 aqui, ó. 2, tá? Dou enter. Olha aqui. O que ele me dá isso aqui? Dá para perceber que a função índice, ela exige todos os parâmetros, tá? Olha aqui. Número da coluna. Coluna, por exemplo, 4. Então, não tem como você errar a função índice. O próprio nome, sempre quando você colocar, ele já dá aqui, olha o manualzinho aqui, ó, tá vendo? Dá para perceber aqui, infelizmente não dá para aumentar isso, mas eu vou dar um zoom no vídeo. Ele já traz, o Excel já traz todas as especificações que você precisa para poder fazer a função. Perfeito? E eu também já expliquei para vocês, na próxima aula, se vocês quiserem, eu repito, né? Vou repetir. Tipo assim, olha, como é que eu faço a busca? Que função que eu vou utilizar para fazer uma busca de índices? Você vai lá naquele, onde eu expliquei para vocês na penúltima ou antepenúltima aula, e você já, usando aquela penúltima ou antepenúltima aula, você já descobre qual é a função de acordo com a sua necessidade. Tá certo? Ou então, o help do Excel. Perfeito? Ou então, o próprio help do Excel. Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós aprendemos aqui o CORRESP, né, que traz a posição de determinado conteúdo dentro de uma matriz, e aprendemos o índice, tá? Que com os parâmetros que são obrigatórios, parâmetros de linhas e colunas, ele me traz exatamente o quê? Ele me traz a intersecção dentro da matriz, o valor de intersecção da matriz entre a linha e a coluna. No caso aqui, linha 2, coluna 4, o resultado é Luiz. Agora, a gente vai fazer as duas coisas. Eu tenho essa planilha aqui, eu tenho essa tabela aqui, onde eu tenho o total de vendas de 4 lojas de uma empresa de vendas, uma magazine qualquer, que tem 4 lojas. E aqui o total de vendas dos meses de janeiro a dezembro. E eu quero, a partir de 2 parâmetros, mês e loja, eu quero saber a posição do mês, ou seja, a posição de vendas do mês e da loja que eu vou querer. No caso, a posição do mês, no caso, depois a posição da loja, e depois eu vou querer saber, utilizando a função índice, qual é o valor de vendas do mês e de determinada loja. Vou lá com calma, ó. Então, eu tenho aqui. Primeiro, eu não vou ficar digitando o mês aqui. Nesse parâmetro aqui, que eu vou pintar agora de uma cor azulzinha clara. Aqui. Nesse parâmetro mês aqui, que está em azul, eu não vou ficar digitando janeiro, fevereiro, março, abril. O que eu faço? Dados. Eu clico na célula, vou lá em dados, vou aqui em validação de dados, ele abre essa janelinha para mim.
Essa janelinha, eu clico aqui em permitir e escolho lista. Quando eu abro lista, ele pede aqui, qual é a fonte? Tem a palavrinha aqui, fonte. Eu afasto um pouquinho e a fonte é exatamente essa lista aqui, ó, de janeiro até dezembro. Dou Enter, dou OK. Pronto. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ele me traz os meses. E ao invés de eu digitar, eu simplesmente escolho, ó, setembro. Pum, veio setembro para mim. Ou então, vou lá, vou escolher outro mês, ó, vou colocar agora novembro. Ele traz para mim. Da mesma forma, eu vou utilizar a ferramenta de dados para escolher a loja. Ao invés de escrever loja 1, loja 2, loja 3, loja 4 e assim por diante, se houvesse mais loja, eu vou simplesmente clico na célula, vou lá em dados, em validação de dados, clico aqui, me aparece essa janelinha, clico aqui em permitir, lista. Quando eu clico em lista, ele me aparece aqui, ó, a fonte. Qual é a fonte? E a minha fonte é exatamente aqui, loja 1, loja 2, loja 3, loja 4. Pronto, dou Enter, OK. Quando eu clicar aqui, ele me apresenta um menu suspenso, com loja 1, loja 2, loja 3, exatamente, ó, quer ver? Ó, eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar, em vez de loja 1, vou colocar loja QQQ, certo? Olha o que me aparece aqui, ó. Loja QQQ, tá vendo? Loja QQQ aqui. Ele me traz os valores que contém nessa minha linha aqui, com 4 células, ele me traz os valores numa lista suspensa. Vou voltar aqui para a loja 1. Pronto. Perfeito? Bom, então, vou escolher aqui novembro e loja 2. Está aqui. Como é alfanumérico, eu vou fazer um alinhamento na esquerda. Tá? Agora, utilizando a função corresp, lembra a função corresp, ela me dá a posição de determinado valor dentro de uma determinada tabela ou matriz. Tá? O que eu faço aqui? Eu vou querer saber a posição do mês. A posição do mês, eu vou ter que saber em qual é a posição, no caso de novembro aqui, ó, novembro aqui, qual é a posição de novembro dentro dessa minha tabelinha, dessa minha matriz aqui. Então, vamos lá, vamos usar a função corresp. Então, igual corresp. O primeiro parâmetro é o valor procurado, no caso, na posição do mês, é aqui, ó, novembro. Vou clicar aqui em cima, ó. Pá, cliquei nele. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro é a matriz procurada. Onde é que eu vou procurar essa palavra novembro? Nessa matriz aqui, ó. Clico em janeiro e vou arrastando até dezembro. Ó. Pronto. Solto. Tá? Ponto e vírgula. O tipo de correspondência, no caso aqui, nosso caso aqui, é sempre zero, porque é correspondência exata. Zero. Fecha o parâmetro. E agora, quando eu der Enter, ele vai me dar a posição de novembro, que aqui nessa matriz está na posição 11. Vamos ver se é 11 mesmo? Pronto, 11, ó, posição 11. Vou colocar no meio em negrito, ó, posição 11. Agora eu vou saber a posição da loja. Qual é a posição de loja 1, loja 2, loja 3 ou loja 4? Então, posição loja igual corresp. O valor procurado é aqui na B4, que contém ou loja 1, ou loja 2, ou loja 3, ou loja 4. Ponto e vírgula. Vamos ver aonde que eu vou buscar esse loja 1, loja 2, loja 3, loja 4. Aqui, nessa matriz, ó, em amarelo. Clico na primeira e arrasto até a loja 4. Poderia, até o total? Poderíamos, o total não ia achar, mas o certo é fazer até a loja 4 aqui. Solto. Próximo para ponto e vírgula para o próximo parâmetro da função corresp e é zero, correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Ó. Então, a loja 2 está na posição 2. Ó. Posição 1, posição 2. Ó. Loja 4, deixa eu excluir loja 4 aqui, ó, está na posição 4. Ah, porque é loja 4, então na posição 4? Não, aqui ao invés de loja 1, tá? Poderia ser loja A, aqui poderia ser a loja X, aqui poderia ser a loja Q,
Tá? Vai dar um erro lá, tá? Vai dar um erro na posição da loja agora, porque eu vou mudar o nome dela aqui, ó. E aqui, posição, loja T. Vai dar um errinho lá, ó. Deu um erro aqui na posição da loja, ó. Tá vendo aqui? Deu um ND, tá certo? Porque não tem mais loja 4 agora. Ao invés da loja 4, é loja T. Então, vamos aqui, ó. Vamos lá de novo. Loja T. Posição 4, ó. Vamos lá. Loja A. Posição 1. E assim por diante. Agora, o que eu quero? Eu quero saber, usando esses parâmetros aqui, novembro e loja A, o conteúdo dessa célula aqui, onde atualmente tem novembro e loja A, eu quero saber qual é o valor de vendas correspondente a esse mês e a loja. Então, vamos lá. Função índice igual a índice. O primeiro parâmetro é a matriz, então eu marco a matriz aqui, ó. A matriz que eu quero buscar isso aqui é essa aqui, ó. Estão acompanhando? O próximo parâmetro, tirar isso aqui daqui. O próximo parâmetro, ponto e vírgula, dá o próximo parâmetro, é o número da linha. O número da linha não é mês, ó. Janeiro está numa linha, fevereiro está em outra linha, março está numa linha, julho está em outra linha, dezembro está em outra linha. Então, a linha é a posição do mês, ó. Clico aqui, ó, célula B6. Ponto e vírgula, ele vai estar pedindo para mim agora a posição da coluna. Coluna normalmente é vertical. Então, é a coluna referente à loja A, coluna referente à loja X, coluna referente à loja Q e coluna referente à loja T. E isso aqui, ó, é a posição da loja. Clico aqui, que é a célula B8. Certo? E fecho o parênteses. Acabou. Olha o que ele me traz, ó. 46.859. Vamos ver se é mesmo? Mês 11, está aqui o mês 11. E a 1. 1 é a loja 1 aqui, ó. Loja A, né? Olha o valor que está aqui, ó. 46.859, 46.859. Se eu mudar aqui, vou colocar, ao invés de novembro, vou colocar julho. Mudou lá, deu 60.442. Vamos ver? Loja. A loja é a loja A, mais o mês é o 7, ó, julho, ó, 60.442. Perceberam a jogada aqui? Vocês têm alguma dúvida até agora? Ok? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Nessa função índice que eu fiz agora aqui, no parâmetro linha e no parâmetro coluna, eu usei o conteúdo dessas duas células aqui, ó. Dessa célula aqui, e como linha, e a posição da loja, coluna, eu coloquei nessa célula aqui. Só que eu não vou fazer assim. Eu vou fazer vou aninhar as funções. De que forma? Olha o que eu vou fazer aqui. Presta atenção, tá? Eu vou aumentar aqui. Vou aumentar para vocês verem melhor. Vou aumentar aqui, peraí. Deixa eu tirar daqui, tem que tirar daqui para poder aumentar. Vou diminuir aqui, para eu ter a matriz toda aqui. Tá. Mais para cá. Olha o que eu vou fazer agora. Igual, presta atenção, índice, abro parênteses, o primeiro parâmetro é a matriz, certo? A matriz já sei que é essa aqui. Tá certo? Ah, professor, tem um número lá em amarelo. Não interessa a formatação da célula. O que interessa é o conteúdo da célula, tá certo? Ponto e vírgula, o próximo parâmetro é o número da linha. Só que o número da linha, como é que eu acho o número da linha? Eu vou utilizar como parâmetro do número da linha, eu vou utilizar a função corresp, que eu utilizei lá naquela posição mês. Então, ó, no lugar de um número 7, ou no lugar de uma célula que contém o número 7, eu vou colocar a função corresp aqui dentro. Ó. Corresp, certo? O valor procurado, eu sei que a posição é linha, então é aqui, ó, julho, essa célula aqui, que é a B3, ponto e vírgula, a matriz procurada, se eu vou procurar um mês, a matriz é essa aqui, ó, é essa aqui, certo? Ponto e vírgula, e o tipo de correspondência é zero, que é correspondência zero. Pronto. Esse corresp aí,
vai me dizer qual é o segundo parâmetro da função índice, que é justamente a linha. Perfeito? Ponto e vírgula, agora vem o terceiro parâmetro, que é o número, que é a correspondência relativa à coluna. É o número da coluna. E o número da coluna eu também vou usar uma função corresp. Aquela mesma função que eu utilizei em cima na posição lógica. Então, vamos lá. Corresp. Abro parênteses. O valor procurado aqui, ó, loja A, que está aqui na B4. Ponto e vírgula. A matriz procurada, agora é a matriz aqui em cima, ó. Loja A, loja X, loja Q e loja T. Ponto e vírgula. E o último parâmetro é a correspondência, se é exata, menor que ou maior que. No nosso caso é 0, que é a correspondência exata. Fecha o parênteses. Então, eu fechei aí a função corresp, que vai me trazer o número da coluna, da matriz, que eu, cruzando linha e coluna, eu vou extrair um determinado valor. Agora, eu estou na função índice, certo? Terminou a função índice, eu dou Enter, eu fecho o parênteses aqui e dou Enter. Olha o que me acontece, ó. Mesmo valor, ó. 60.442 e 60.442. Vou mudar aqui de julho. Loja A, não, vou mudar a loja para loja Q. Ó, o valor deu 41.296. Loja T é a posição, o mês é o mês 7, né? Então, é essa aqui, ó, e a loja Q. Então, ó, loja Q. Que é exatamente a posição 7 e a coluna, no caso aqui, coluna 3. Ó, posição 7, coluna 3. Me trouxe esse valor aqui. Só um minutinho. Fraude. Possível fraude. Bom. Só um minuto aqui. Ó, possível fraude, filha da mãe. Vou baixar o som disso aqui. Ok. Continuando. Repare que nessa primeira função índice aqui, nos parâmetros de linha e no parâmetro de coluna, eu utilizei o conteúdo dessas duas células, a célula B, nessa célula B6 e a célula B8. Repara aqui, ó, B6 como linha e o conteúdo da célula B8 como coluna. E nessa última aqui, eu fiz, finalmente, a fórmula aninhada, que é essa que vocês devem fazer num teste de empresa, tá? Pode fazer desse jeito aqui, usando aqui, fazendo esse recurso? Pode, mas não fica elegante. O elegante mesmo é você aninhar as fórmulas. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o índice, o primeiro parâmetro é a matriz, certo? Que é a matriz toda aqui, que está em azul agora. O segundo parâmetro é o corresp, onde eu vou buscar a posição do mês, o mês está em B3 aqui, ó, B3 lá em cima, ó, B3, que é julho aqui, tá? Na matriz, no caso do corresp, uma matriz de meses, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que está em verde aqui, e o 0 é a correspondência exata. Então, esse corresp aqui é o segundo parâmetro do índice, que quer dizer para mim o quê? O número da linha. E o segundo corresp é exatamente o valor que vai me trazer a coluna, se é loja A, loja X, loja Q ou loja T. Perfeito? Alguma dúvida? Vai cair. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? A gente já pode encerrar. Não, professor, tudo ok. Então, beleza, pessoal. Não, nenhuma. Então, a gente vai usar esses recursos mais vezes em outras planilhas, tá? Mas vai ter planilha que eu vou mostrar aqui e vocês vão me dar a resposta. Tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.